Inconformado, inconformada, imagine só, você entra hoje no seu aplicativo do banco, acessa a sua conta e tem uma surpresa, percebe que o seu saldo foi bloqueado. Não, isso não é um pesadelo, isso aconteceu nos anos 90 com quem tinha uma conta poupança. Então vem comigo que hoje eu vou falar sobre a poupança como investimento e explicar quais são os prós e os contras deste investimento. Mas antes de iniciar, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você me ajuda a crescer o canal e atingir cada vez mais pessoas, ajudando iniciantes e pessoas que desejam melhorar nos investimentos. Então vamos começar falando da sua origem. Então, quando foi criada a poupança? A poupança ela foi criada em 1861 pelo então imperador Dom Pedro II, com o objetivo de auxiliar a massa popular a guardar dinheiro. Claro, e é impossível falar de poupança sem falar do Fernando Collor de Mello, que foi o presidente do Brasil em 1990, que fez o famoso confisco da poupança, onde ele confiscou todo mundo que tinha mais do que 50 mil réis, na época aproximadamente 6 mil e poucos reais. Os valores acima desse valor você não poderia sacar da poupança. E por que ele fez isso? Ele fez isso numa tentativa desesperada de conter a inflação, que é o poder de compra que estava nas alturas. Então um dia você ia comprar um litro de leite por R$1, no outro dia ele já custava R$1,50, no outro dia ele já custava R$2. E numa tentativa também desesperada de estabilizar a economia brasileira. Em 1991 foi revogado esse bloqueio das contas da poupança depois de muita pressão popular. Eu gosto muito de uma frase que diz: a primeira preocupação do político é ser eleito. A segunda preocupação do político é ser reeleito. Então, após pressões populares, revogaram essa medida. Lógico, como tudo na vida, existe ponto positivo e negativo de toda e qualquer situação. A partir do momento que houve esse confisco, a confiança na poupança naturalmente caiu e os investidores não buscavam mais tanto esse tipo de investimento. Então, em 1995, a gente teve uma medida muito legal que foi a criação do FGC, que eu já falei em vídeos anteriores, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele garante que se a instituição financeira quebrar, você vai receber de volta, você tem o seguro do seu dinheiro, até R$250 mil por instituição, no total de R$1 milhão. Ou seja, você pode ter 250 mil investidos em 4 instituições, as 4 quebrarem, você recebe de volta o seu R$1 milhão. Vamos lá, afinal de contas esse é um canal de investimentos e eu sei que você já quer saber quanto rende afinal a poupança. Desde 2012 existem 2 formatos no qual a poupança ela remunera os seus investidores. No primeiro formato é quando a taxa Selic está menor do que 8,5%, que não é o caso atual. Nesses casos, a poupança vai render 70% da taxa Selic. Ou seja, se ela estiver no máximo, que é 8,5%, ele vai render 70% de 8,5% ao ano. Quando essa taxa estiver maior do que 8,5%, a poupança ela rende 0,5% ao mês, ou seja, 6% ao ano, mais a taxa referencial, que é a TR. Vamos fazer uma rápida simulação. Vamos desenhar 2 cenários. Primeiro cenário: seu dinheiro está na poupança. Quanto renderia, por exemplo, R$1.000 na poupança mensais hoje? Hoje, R$1.000 na poupança renderia aproximadamente R$6,69. Já nos famosos 100% do CDI que a gente vê em Nubank, PicPay, Mercado Pago, esses mesmos R$1.000 renderiam R$8,29. Ou seja, só por aí você vê que o rendimento da poupança já fica quase 20%
abaixo do rendimento de 100% do CDI. Mas não para por aí. Por quê? Porque a poupança ela não tem retenção de imposto de renda. Já o 100% do CDI, neste exemplo que eu fiz, eu já estou retendo 22,5% de imposto. Mas se você deixar esse dinheiro aplicado acima de um ano, a alíquota cai para 15%. Ou seja, fica ainda mais vantajoso em relação à poupança. E uma curiosidade, a poupança, juntamente com o CDB hoje, ela tem um valor mínimo que é impenhorável, ou seja, independente da dívida que a pessoa tenha, não pode ser usado este valor para a execução das dívidas, que é de 40 salários mínimos. E um ponto positivo da poupança, claro que não muito nobre, mas que está sendo estudado aumentar esse limite. Então a poupança teria uma vantagem em relação aos outros investimentos neste caso. Concluindo, independente do cenário, a poupança ela não é um investimento melhor do que investir num CDB de qualquer banco digital que a gente tem hoje. E por que disso? Graças ao capitalismo e à briga por nos tornar cliente desses bancos, os bancos vêm cada vez mais brigando pelo consumidor. Quem ganha com isso somos nós. Então hoje é muito fácil o acesso a qualquer tipo de investimento que seja mais rentável do que a poupança. Segundo ponto, na atual taxa Selic, é incompreensível deixar dinheiro na poupança. Por quê? Porque a taxa está muito alta e, como eu já demonstrei anteriormente, a gente entra naquele segundo cenário, que é um cenário menos atrativo. E o terceiro ponto, que eu vou abrir um parênteses aqui, o único caso que eu vejo que a poupança faz sentido é na hora de construir um hábito, seja na gente, seja no seu filho, seja em quem for. Qual que é esse hábito? O hábito de poupar. Então, se for para criar o hábito de poupar, eu acho que sim, vale a pena começar na poupança. Você quer começar com pouco, já tem a poupança aberta, que é muito comum para o brasileiro, né? Porque lá você recebe fundo de garantia e demais ali encargos trabalhistas. Então, comece por lá. Se você quer começar a ter esse hábito de poupança e não quer criar dificuldade, porque todo hábito a gente precisa facilitar o hábito. Então, eu acho louvável começar com a poupança. Então, vai lá, começa poupando 1, 2, 3, 4, 5 meses. Quando viu que o hábito ficou enraizado, aí você vai buscar outros tipos de investimento. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve no canal, assim você me ajuda a atingir mais pessoas e me conta aqui embaixo qual assunto você gostaria que eu falasse para poder te ajudar no seu momento atual como investidor ou poupador.